Querido, seja bem-vindo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JCast. Hoje eu preparei um tema que eu particularmente queria muito trazer, porque eu estou curiosa. Eu tô super empolgada e se eu fosse você, eu ficava até o final. Só que antes, já compartilha esse vídeo, já compartilha esse episódio com seus amigos, porque o episódio de hoje tá assim fatal para você que quer entender mais de negócios, para você que quer entender o impacto da comunicação num negócio. Esse episódio é para você. Hoje eu tô aqui com o Evandro Bazan, ele é empresário e especialista em M&A. Você já vai entender mais a fundo o que é isso na Real Corporate. Evandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu já quero falar que eu vou falar pro povo o que eu ganhei aqui. Opa. Que eu já ganhei um presente dele, gente. Olha aqui. Os melhores CEOs, 6 mentalidades que distinguem os líderes de sucesso. Dá uma olhada. Já comecei ganhando um presente nesse JCast, gente. Mas isso é para CEO, é para Jennifer CEO, não para mentora. Total. A Jennifer CEO tá em ação. É o papel que eu mais tenho buscado desenvolver hoje. Me fala um pouquinho desse livro. Por que você escolheu esse livro para mim, Evandro? Vou deixar ele aqui. Ô Jennifer, depois que eu te conheci, eu estou vendo, né, acompanhando a tua jornada, né, da construção da JK, que eu particularmente, eu já te disse, eu achei super bacana. E eu li esse livro super recentemente, e eu achei legal esse livro para mim, né, pela simplicidade como os autores conseguiram reunir temas que, em tese, deveria acabar sendo um pouco mais acadêmico, mais maçante, de uma forma super fluida, com um monte de exemplo prático. Então, Legal. Esse é um tipo de leitura que é útil e é gostosa ao mesmo tempo. Espero que seja útil. Vai me ajudar, né? Com certeza eu tô nesse momento de busca e a gente vai falar bastante sobre negócios hoje. Vamos lá. Tá, então é a Jennifer CEO, que é a Jennifer empresária que vai te entrevistar hoje. Vamos em frente. Antes da gente começar, eu preparei algo para você. Nosso primeiro quadro no JCast é o antes e depois do Evandro Bazan na mentoria. Pronto, hein, gente? Vamos dar uma olhada? Essa é a sua primeira apresentação. Eu quero que você repare o quanto você estava preso. E o quanto a sua conexão visual, ela parece mais uma bolinha de ping-pong para lá e para cá. Ó, para lá e para cá. Mas é um pouco mais inconsciente. Para lá e para cá o olhar, tá vendo? E as mãos bem mais presas. Tá mais contido, eu diria. Falta um pouco de carisma. Diferente daqui, ó. Solto, expressivo. Expressão é um ponto forte. E o gesto mais pontual. Um gesto mais consciente, não é um gesto solto. Gosto do quanto você tá mais carismático, mais solto. Não tá aquele Evandro engessado, sabe? Aí, ó, como tá expressivo. Tá, é verdade. Gosta sim. Parabéns, legal, Evandro. obrigado. Foi ótimo. E você palestrou recentemente? Sim, acabei fazendo uma palestra no escritório de Porto Alegre para alguns clientes de lá. Foi uma palestra que acabou sendo limitada ao tamanho ali do escritório. Foi super legal, foi uma coisa mais, diria que mais íntima para alguns clientes de lá. Mas eu já acabei usando as técnicas. As técnicas. Foi super legal. Mas o que te fez querer vir fazer um método JK? O que te levou a vir para uma imersão? Sabe o que aconteceu comigo, Jennifer? Ao longo dessa última, praticamente uma década, eu acabei liderando no escritório as operações de M&A. Então, essa é uma coisa que era o Evandro fazendo com a equipe. Ao mesmo tempo, a equipe estava sendo formada, estava sendo treinada e, infelizmente, conduzir uma operação de M&A não é algo que se aprende assim do dia para a noite. Eu adoraria que assim fosse, né? Mas não é. Sim. Só que, felizmente, né, passado tanto tempo e esforço, o meu time está ótimo, né? Eu tenho sócios já, né, no meu modelo de partnership que cresceram, né, estão comigo há bastante tempo e já estão liderando as operações. De modo que eu passei a entrar nas reuniões, entrar naqueles momentos ali mais críticos, um pouco até como ouvinte, né, deixando espaço, né, para os sócios um pouco mais jovens tocar. E eu passei a reparar uma coisa, eu até brinco com eles que eu fiquei muito orgulhoso, né? Fico muito orgulhoso deles, que eu vejo que eles prestaram muita atenção em mim ao longo desses anos, mas preocupado também, pela mesma razão, porque eles prestaram muita atenção em mim. E eu passei a ver neles um monte de
talvez falhas, Evandro. imperfeições minhas, coitado deles, né? Eles tiveram um professor, né, Ficou igual com você. algumas falhas ali. Só que quando eu estava liderando, eu não tinha feedback. Não tinha ninguém para me falar, Leandro, você poderia melhorar nisso, naquilo, fazer alguns ajustes. Tivesse tido, né, teria sido um pouco melhor aí a minha jornada. Mas como eu não tive, eu fui tocando a vida, a gente vai matando um leão por dia, né? Sim. E quando eu comecei a perceber, né, isso no meu próprio time, vendo ali como um espelho, né, aqueles pontos falhos, mas eu sou a fonte, né, me enxergando como a fonte daqueles pontos falhos, pô, preciso buscar, né, uma forma ali, né, de mitigar, né, e parando essas arestas, né, melhorar isso, porque o meu time deixou começar por mim mesmo, e foi aí que eu Legal. acabei chegando aqui no JK. Uau! Então veio porque viu vários Evandrozinhos sendo E replicados. já estamos trabalhando isso lá no time. Que Ontem mesmo, legal. deixa eu dar um caos de ontem. Ah, Tive ontem uma reunião que eu entrei, eu nem ia entrar nessa reunião, eu entrei. Era uma reunião importante, né? Era com o CEO de uma grande empresa, tinha um sócio júnior meu que estava tocando essa operação, essa reunião. E o começo da reunião, esse meu sócio ele foi fazer uma introdução, foi explicar o negócio, porque a outra parte o cara não teve tempo de ver o material, etc. Durou 10 minutos a apresentação, aquele início. Foi ótima a fala, o conteúdo, estava tudo excelente. Só que 10 minutos eu estava, né, incomodado ali, né? Eu estava incomodado, imagino que os ouvintes também, alguns mais, outros menos também. Na hora que acabou a nossa reunião, eu chamei, liguei pro cara, falei, olha, pro meu sócio, falei, cara, pega na inteligência artificial a transcrição, que você vai ver que levou 10 minutos. Eu falei, ô louco, Evandro, eu achei que tinha sido dois. Eu falei, pois é, tá era tudo só certo. uma É que introdução. você estava na linha de frente, quem está na linha de frente ali, né, é difícil perceber mesmo. Cara, pede para a inteligência artificial, né, te ajudar a montar a mesma explicação em 2 minutos, Em 2. outra em 4 minutos e outra em 6. Sim. Tem ali diferentes versões ali, porque, cara, infelizmente a gente não tem mais tanto tempo de atenção, né, das pessoas. E 10 minutos eu acho que não era para ser mesmo. Né? Então, esse é um exemplo de ontem, né? E esse cuidado com a comunicação, comecei observando pelo espelho no meu time e depois aqui da imersão com você passou a virar não vou chamar de obsessão, mas virou uma rotina aí do meu dia a dia. Porque agora você também consegue observar e ver as falhas com mais clareza, né, dos outros. Melhorar um pouquinho todo dia, a gente fala tanto em buscar a excelência, né? Essa é uma forma assim bem prática que a Legal. gente tem adotado dentro do escritório. O seu time tem quantas pessoas, Evandro? Hoje tem 7 só para M&A. Então vamos fazer o seguinte: português básico. Vamos lá. Porque apesar de ser um termo muito conhecido, tem pessoas que não sabem o que é M&A. O que é isso? M&A, como quase todas as áreas, né, a gente tem uma série de sopas de letrinhas, mas M&A já começa um problema que é uma sopa de letrinha em inglês, né, Mergers and Acquisitions, né, fusões e aquisições. Mas de uma forma super simples, M&A são operações na qual uma empresa ou um investidor compra participação em uma outra empresa. De uma forma super simples é isso. Depois isso tem uma série de nuances, variações, etc. Mas de uma forma simples é isso. Simples assim, gente, português básico. E você, desde quando trabalha com isso? Como que fala um pouquinho da tua carreira para chegar até aqui. Por que você trabalha com isso hoje? Vamos lá. Eu estou completando 20 anos trabalhando nessa área. Na verdade, estou completando 20 anos de formado, né, e trabalhando nessa atividade. Eu fui estudar administração, né, eu acabei fazendo em São Paulo. Ainda no meu último semestre, eu entrei no programa de trainee, num grande banco, no qual você passa por diferentes áreas. E quando eu acabei esse programa de trainee, tinha tido experiências, né, em diferentes atividades ali, né, tinha sido a minha primeira experiência no mercado, né, no mercado financeiro, na Faria Lima, né, vamos assim dizer. Só que eu não tinha gostado de nenhuma das áreas. E fui eu tentar descobrir que tipo de atividades, né, encaixava mais dentro do meu gosto.
e acabei chegando em duas grandes atividades. Uma Tá. que era o M&A e a outra trabalhar com private equity. E tudo isso muito fundamentado naquela minha curiosidade, desejo de entender mais sobre negócios, né? Essas são duas atividades que te proporcionam isso de forma intensa no dia a dia. Tem outras tantas, mas essas foram as que chegaram assim para mim, Lá em São lá Paulo. em São Paulo. Tá. Aí, né, eu podia trabalhar com M&A no banco, mas não tinha vaga. E aquela inquietude, né, muito jovem ainda, eu acabei descobrindo que tinha uma vaga num escritório, numa boutique de M&A inglesa, e eu acabei indo para essa boutique. E foi aí que eu comecei efetivamente minha carreira de M&A, isso há 20 anos atrás. Então, desde o começo, você Desde o já acabou começo. se encantando por essa área. Isso. Aí depois eu acabei passando, né, por algumas diferentes casas, né, de M&A, fui para um private equity por um período e há 12 anos atrás, né, eu resolvi empreender, né, dentro, né, deste ramo. Quantos anos? 12 anos atrás, Dois. está completando 12 anos. Estou eu aqui, né, há 20 anos trabalhando nesse ramo e né, estamos falando aqui de Londrina hoje, já tem 10 anos que minha casa não é mais São Paulo, né? Eu moro em Londrina, minha atividade nunca saiu de São Paulo, mas eu acabei dando uma super sorte de conseguir equilibrar o meu desejo da pessoa física de morar em Londrina com o CNPJ, né, de atuar nessa atividade que acontece tão mais em São Paulo. Porque seus principais clientes estão lá, a maioria dos clientes. Uma boa parte está em São Paulo, tem uma parte muito grande que está fora, né, Brasil afora, e sempre tem alguma coisa próximo, né, de onde você está, é natural. Mas nessa atividade a gente acaba tendo, né, clientes, né, atuando em diferentes lugares, né, então Mas aí como que você veio parar aqui? Porque Londrina, você já conhecia, já gostava? eu já conhecia Londrina, eu tenho família, né, aqui em Londrina. Meus pais não são daqui, mas eu sou norte paranaense, de formação, não de nascimento, mas de formação. Então, eu morei, né, próximo daqui de Londrina até os 18 anos. Fui para São Paulo para estudar, acabei fazendo carreira. Então, não foi nenhuma grande mudança, nada grandioso. E hoje, eu gosto dessa relação que eu tenho hoje com Londrina e São Paulo. Hoje eu aproveito mais São Paulo do que quando morava lá. É, né? Muito mais. Tá Aí ótimo hoje assim. vai lá de turista e aí beleza, Vou lá né? essa semana mesmo, eu vou na segunda, volto na quinta, tem uma série de agendas. Tá melhor assim, eu gosto do jeito que tá. Tá bom. Qualidade de vida aqui tá boa. Tá ótimo, tá ótimo. Mas você, o que que te encantou nesse ramo? Por que que você gostou tanto de trabalhar com M&A? Porque é desafiante, né? É super desafiante. Logo no começo, né, ainda. Eu vou separar em algumas caixinhas, né? Eu tive esse meu gosto pela área, de repente eu poderia dividir em diferentes paixões de épocas diferentes. Logo que eu saí da faculdade, eu fui ler e aprender como analisar empresas. Então, M&A é uma atividade que analisar uma empresa, avaliar uma empresa, é uma atividade básica, né? Então, eu vi naquela tecnicidade ainda, logo de recém-formado, analista, nossa, eu tinha uma paixão por fazer aquilo, eu adorava fazer aquilo. Então isso foi, eu diria que uma primeira grande paixão pela atividade, por essa coisa um pouco mais técnica. Já paralelo a isso, e isso se estende até hoje, o poder conhecer diferentes negócios, aprender sobre diferentes negócios e o mais interessante de tudo, diferentes empresários, né? Então isso Que faz parte legal. da rotina. Então é muito prazeroso você poder conhecer gente muito boa, gente muito diferente, negócios, né, diferentes em lugares diferentes. Essa é uma das coisas que mais ainda me apaixona depois de 2 Que décadas legal. trabalhando nessa área. Porque cada empresa, cada empresário, cada negócio, cada mediação que você faz é um caso e muda tudo. Então, além de tecnicamente você manjar muito, você gostar, talvez até ter o talento para isso, é esse novo, né? É tudo muito novo. Mas em termos de habilidade, quais foram os principais desafios assim que você teve e que você teve que desenvolver em si? Não a parte técnica, mas em termos de habilidade ali para lidar com as empresas, com os empresários. O fato da gente sempre encontrar empresários diferentes, com perfis diferentes, nos força a aprender a lidar com esses diferentes perfis. Quando eu falo perfil, tem o cara mais comercial, tem o menos comercial, mais técnico, o menos técnico,
tem os diferentes fases de vida, isso é muito importante. Tem um cara que está lá com 30, 40 anos, a forma dele pensar é diferente do que está com 70, 80. Total. Né? Ele está num outro momento de vida. Então, aprender a perceber, né, esse tipo, essas nuances, não é o tipo de coisa que a gente lê no livro, mas é o Sim. tipo de coisa que a gente vai aprendendo com a prática. Esse é um ponto muito importante. A parte técnica, no final das contas, ela é a mais simples. Você lê um livro, você aprende. Você lê alguns livros, você aprende. Precisa de um pouco de gosto, né, por aquela tecnicidade, mas ela é de longe a parte mais simples. A comunicação, esse é um ponto, né, talvez o ponto-chave aqui do nosso bate-papo de hoje. Ele é um tema super, super importante e, ao mesmo tempo, é um ponto que eu sempre achei muito difícil, porque o traduzir esse monte de sopa de letrinha, o tecnês, para diferentes perfis de empresários, muitas vezes é um desafio. Eu tenho memória ainda das minhas primeiras reuniões há 12 anos atrás, quando eu resolvi empreender. Porque eu estava na Faria Lima, acostumado com aquele ambiente ali, no qual a gente falava, né, toda essa sopa de letrinha, É normal. é normal, é super fluido e é bom que se usa dentro de um ambiente que todo mundo está usando, porque é Sim. prático. Só que eu resolvi, né, há 12 anos atrás, lá quando fui começar, né, o negócio, a focar não na Faria Lima, a focar no interior do Brasil. Aí quando eu fui para o interior do Outra Brasil, e a realidade. gente tem vários países dentro do mesmo país aqui, a comunicação foi um grande desafio, porque eu saía de algumas reuniões ali, o cara não tinha entendido nada. Porque aí esse tecniquez já não é tão comum. Felizmente, eu acabei percebendo isso muito rápido e aí eu entrei num modo adaptação, né? Tentar simplificar ao máximo ali a forma como a gente explica, como a gente conduz, de forma que eu acho que estou aqui ainda, né? Eu acho que funcionou, né? De certa maneira funcionou, mas hoje eu percebo que ainda tem muito o que fazer, sabe? Dá para melhorar muito ainda o como comunicar, o como traduzir a parte técnica para que seja compreendido. E, e, e e não é tão fácil no final das contas, porque ao mesmo tempo que eu quero simplificar muito, a gente não quer deixar parecer simplório, né? Sim. A gente fica tentando equilibrar, né? Calibrar adequadamente. Esse talvez seja o eterno desafio, mas esse é um pouco disso, sabe? Um pouco desses desafios e habilidades que a gente acaba tendo que desenvolver, sabe? Mas aí, só para entender, né? A pessoa se faz essa. Você faz o meio de campo, vamos dizer assim? Posso Pode. tentar explicar Desenha rapidamente? para mim assim, deixa eu entender. Aham. O que é o perfil do meu cliente? Né? São empresas de dono. O cara que fundou ou herdou uma empresa, saiu do zero a 50, 100, 500 milhões de faturamento. Então, não é tanto pelo tamanho da empresa, Tá. né? Eu não gosto de dizer que são empresas pequenas ou empresas médias, mas são empresas de dono. Isso porque muitos dos nossos clientes têm lá seus 200, 300, 500 milhões de faturamento, 1 bi de faturamento. Então, mas esse é o grande ponto, Tá. né? É empresa de dono. A maioria deles trilhou uma jornada de construir aquele negócio. E a empresa, algumas vão bem, outras um pouco melhor, outras um pouco pior, mas a maioria tem algumas características em comum. O cara nunca preparou aquela empresa para se pensar numa operação de M&A. Ele nunca se preparou para passar por uma operação de M&A. Não quer dizer que a empresa seja ruim, nada disso. Só que para uma operação de M&A precisa ser feito algum trabalho ali Sim. prévio. Então, o nosso trabalho é preparar a empresa e a cabeça do empresário, né? Legal. Aí tem todo um trabalho técnico mesmo, Leva um né? tempo, Que leva né? um tempo, algumas empresas mais do que outras, Tá. para só a partir daí pensar na estratégia do que vai ser feito, que tipo de operação que é a mais adequada, né, para aquela empresa, para aqueles empresários, e depois executar o processo de abordar o mercado, tem uma fase negocial. Então, o M&A não se trata de intermediar e fazer uma negociação propriamente dita. Às vezes Pelo é menos da forma como a antes. gente entende, como a gente Entendi. conduz, tá? A gente prepara, planeja, define a Entendi. melhor estratégia e depois passa por essa fase de abordar o mercado e negociar.
Há situações em que nós já sugerimos para o cliente, fala, cara, você não deve fazer nada, porque a tua empresa precisa passar por algumas arrumações, ou então, cara, você não deveria fazer nada, porque Sensacional. você não precisa de fazer nada. Você talvez esteja com medo pontual de um momento difícil de ciclo de mercado que a tua empresa está passando, mas você não precisa Entendi. passar por trazer um sócio ou vender a tua empresa. Você já passou por esse ciclo, né? Você só está assustado ou como é Entendi. desesperado. Então a gente passa por esse tipo de preparação, reflexão, planejamento antes de abordar mercado e Então, serviço. o cliente vem para você, o empresário vem para você, não necessariamente já tem uma oportunidade em vista. Não necessariamente, algumas vezes sim, mas muitas vezes não. Não sabia, cara, sensacional. Você vê muito apego do empresário, muitos empresários que têm apego. Vou dar um exemplo, tá? Eu lido com alguns empresários aqui nas imersões e muitos falam: não, meu negócio eu vou morrer nele porque tem um apego emocional. Eu vejo que alguns confundem, sabe? Se identificam. É como se a PS e a PJ fossem a mesma pessoa e sem aquilo ele morre. Tem muito esse apego? Existe, mas eu percebo ao longo desses anos que isso é cada vez menor. Acho que Bom, sempre vai existir. Afinal, aquele empresário passou muitas dificuldades, ama aquilo, né? foi muito esforço para construir aquilo, então é esperado que tenha ali um tom de emoção, né? É esperado. Mas aquela coisa de, olha, essa empresa é meu filho, eu nunca posso vender, ou eu não estou quebrando, jamais, por que eu vou vender um negócio? Esse ponto, ele cada vez é menor, porque o acesso à informação sobre o que é, né, vender uma empresa, isso está mudando com o tempo, né? Então, cada vez mais o empresário vê uma empresa como mais um ativo que ele tem dentro do portfólio dele enquanto empresário, enquanto, né, pessoa, né? Ele tem lá imóveis, ele tem empresa, ele tem algumas coisas, então aquilo ali é um ativo, aquilo ali não precisa ser enxergado como um filho que, né, que tem todo um, É outra que mentalidade. pode vender, dedica o negócio para outra empresa que ele tem, ou funda uma outra empresa, recomeça e assim segue a vida. Cara, que legal. Você deve ver de tudo. Emoção sempre tem, Nossa. parte emocional de relação com a empresa, sempre tem, mesmo para aqueles empresários que são super racionais. Chega um momento da operação que bate aquele frio na barriga do cara. É esperado, está tudo certo. Mas, felizmente, isso está cada vez um pouco mais racional. Porque Mas nesses casos em que você falou, não, cara, é só um momento de mercado, vem muito. Acontece muito do empresário por medo mesmo, querer fazer alguma movimentação por medo, ou abrir para mercado por medo. E aí, sim, como que vocês orientam? Como que é a reação? Como que é a comunicação? Como que vocês... É quase um psicólogo da empresa, né? é quase um psicólogo que fala por meio de uma linguagem chamada finanças, vamos dizer assim. Então, eu já tive algumas situações assim ao longo da minha jornada. Vou dar um exemplo, não posso falar o nome, mas vou dar um exemplo. Eu tive um cliente que nos contratou porque ele estava curioso, já tinha uma consolidação andando no mercado dele, ele nos contratou para começar ali, olhar os números, preparar o negócio. Só que no meio daquela fase inicial de preparação, ou seja, semanas depois, o meu cliente me ligou e falou: Evandro, eu acho que a gente vai ter que vender mesmo o negócio. Os concorrentes que chegaram há pouco tempo aqui iniciaram uma competição super agressiva. Eu não sei se o negócio meu sobrevive diante Caraca. desta competição. Ou seja, o ambiente competitivo dele mudou drasticamente do dia para a noite, e aí o vender, né, enquanto o negócio estava no auge, passou a ser assim, uma prioridade para aquela empresa. Caraca, então tudo isso tem que ser analisado. E como que você faz para formar o teu time? Porque é o que nem você disse, tem a parte técnica, mas tem uma coisa que você não, o livro, o vídeo no YouTube não vai ensinar. Como que você faz para conseguir dar essa visão para o teu time? Olha, tem basicamente duas coisas, né? Deixando a parte técnica de lado, que, né, eu espero que eles estudem, que se É o desenvolvam. mínimo, né? O pré-requisito ali. eu, o que eu tenho tentado fazer, né, ao longo desses anos, eu jogo na fogueira, né, a pessoa, de modo que dou oportunidade, né, para ela estar diante, né, de situações, né, só que
com suporte, né? Acompanhado, estou sempre lá junto, né? Agora, né, da forma como está meu time, eu tenho gente mais sênior, gente mais júnior, né? Então, os mais júniores têm um suporte maior, né? O meu e de outros sêniors também. No final das contas, é volume de experiência. É que nem corrida, né? É volume de treino para você ir ficando mais forte, Pegando aguentar jeito. mais distâncias, né? No final das É contas, é porque isso. são muitos casos e cada caso tem a sua particularidade, né? Cada caso é um MBA da vida. E aí, por exemplo, vamos pegar o caso de uma empresa que deu certo. Ela acabou vendendo ali, não sei. O que que você percebe? Vocês acompanham o pós? Não, a gente vai até a conclusão do negócio. Ah, Então, entendi. são várias dores, né, para o empresário, para os investidores, para as empresas que fazem uma operação. Fazer um M&A, né, é super doloroso, é Sim. difícil, muitas vezes demorado, só que o pós, talvez ele seja mais difícil. Porque aí eu fico pensando a cultura. Vamos supor que uma empresa aqui vendeu para a empresa X, a Y vendeu para X. E às vezes tem um choque cultural, não tem? Que você Muito já comum, viu? muito comum. E muitos não ficam, né? Acabam vazando. Você acredita que nessa fusão, nessa aquisição, acaba, às vezes, se perdendo os valores principais da empresa anterior? Eu não sei se apenas se perde. Muitas vezes são valores que são ajustados na marra mesmo, né? O comprador ele tem os valores, o jeito dele de pensar, né? Ele imputa, né, aquela forma dele para a empresa adquirida. Isso não é uma regra geral, mas isso acontece bastante. Há situações também em que há determinados aspectos, né, culturais de determinadas empresas que são adquiridas que viram o ponto forte do grupo como um todo, inclusive aquele que adquiriu. Esse é um ponto que a gente não ouve falar com frequência, até não imagino que aconteça tanto, mas existe. Mas existe. Negócios de cultura forte que muitas vezes são adquiridos e aí os líderes, né, das empresas, né, que fazem parte, né, Sim. desse M&A identificam isso e potencializam isso, não deixa perder esse aspecto, que ele é uma coisa mais intangível, A né? A essência, né? essência, muitas vezes essência. E não perde isso, isso também acontece. Só que eles acontecem naquelas situações em que esses líderes estão atentos para isso. Infelizmente, não é sempre. Sim. Existe naturalmente um foco muito grande nas questões econômicas, comerciais, operacionais, a cultura, óbvio, né? A cultura todo mundo, a gente fala, né, todos os dias sobre cultura, mas se colocar como prioridade, né, isso é algo que está aumentando, sabe? Eu tenho ouvido falar muito hoje em cultura. Felizmente, isso está Sim. aumentando, mas na hora do vamos ver, o que paga a conta ali é o financeiro, é o comercial e a cultura fica um pouquinho Às de vezes de lado. Mas é lado. um processo de amadurecimento, é um processo, né, que está continuando. E em relação aos empresários, os donos de negócio que vão te procurar, geralmente, eu sei que você pega vários casos, mas eles vão te procurar, eles estão em que momento? Tá? Eu tenho 80% do que eu fiz e faço, fiz ao longo desses 20 anos e faço hoje, são empresários que ou querem sair do risco. Olha, eu quero fazer outra coisa da vida, eu quero vender o meu negócio total ou parcialmente. Ou, então, que não está nesse extremo, estou animado, quero crescer, mas para eu crescer ou aproveitar toda a potencialidade que o meu negócio tem, eu preciso de ou capital, ou um parceiro interessante que me traga sinergias, ou uma junção das duas coisas. Então, ou seja, Ou é no 80% medo, ou eu quero mudar, estou num outro momento de vida, eu quero sair do risco, quero vender o meu negócio, ou eu quero crescer, ou quero mais, eu arriscar mais. quero mais. Então, 80% representa isso. O restante, os outros, vou chamar aqui aproximadamente 20%, são operações de joint venture, fusão, quando o nosso cliente nos contrata para liderar algumas aquisições, mas 80% são esses dois grandes grupos. E aí você ajuda nesse preparo e leva mais ou menos quanto tempo? Vamos supor, uma pessoa que vem pelo risco. Ó, não quero mais fazer isso da minha vida, tal. Aí vocês fazem todo um levantamento, estudam a empresa, são realmente os terapeutas ali do negócio
Isso leva quanto tempo para um diagnóstico? Estatisticamente, as operações de M&A que a gente trabalhou levou um ano, do começo ao fim. E aí vocês ajudam às vezes nessa estratégia? Sim, Total. a olhar para a estratégia da operação, ela passa por um mergulho dentro da empresa do ponto de vista financeiro, operacional e estratégico, para daí sim a gente definir o caminho. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais pontual. Vamos Sim. imaginar o seguinte, um empresário que resolveu vender o negócio dele. A questão é, ok, neste momento, o que mais importa para ele é o valor. O que eu costumo dizer para o cliente é que ele não pode cair na tentação de só pensar em valor na estratégia de uma operação de M&A. Se assim for, ele vai acabar indo para um caminho de que a maior proposta é aquela escolhida. Só que uma operação de M&A ela é uma equação de várias variáveis. Valor é uma delas. Sim. Talvez a mais importante para esse caso. Sim. Mas como é a estrutura dessa operação? Como é que ele vai receber esse dinheiro? Todo negócio tem as chamadas contingências. No Brasil é assim, faz parte do game. Contingência nada mais é que um passivo que eventualmente pode vir a se materializar e virar uma perda, né, para o comprador. Né? Então, como vai ser tratado isso no contexto, né, na estrutura da operação? Né? Então, perceba, eu poderia me estender aqui, mas só para falar de alguma variável além de preço. Então, como é que eu maximizo isso? Como é que eu maximizo essa equação, não apenas valor? Então a gente tem que pensar quem que é o melhor comprador possível. Sim. Né? Quem que é o melhor comprador possível? Via de regra, um cara que tem condição de comprar, mas eventualmente possa ter sinergias. Porque se esse comprador tiver sinergias, em tese, o meu negócio para ele vale mais do que o meu, para mim mesmo. Né? Exato. Então, como que eu sei que o comprador tem sinergia? Exato. É Como? por isso que a gente precisa mergulhar e estudar né, nessa fase de preparação. A gente, obviamente, não vai ter as informações, um insider information de dentro lá do comprador. Isso não Sim. tem, mas você consegue estimar ou supor ou ter algumas premissas de olhar da determinada empresa, ela tende a ter mais sinergia do que outra empresa. Então, por que a gente não seleciona algumas empresas que são mais passíveis de ser interessantes para este processo aqui? É melhor do que fazer uma listona gigantesca e fazer um processo mais aberto, mais, vamos chamar assim, talvez mais arriscado, né? Sim. Que toma mais tempo também. Não estou dizendo que esse é o único caminho, tem N Sim. caminhos, mas essa é uma forma de ver. Nossa, é muita responsabilidade, mas também a forma como você vai comunicar e explicar isso para o empresário é um baita no desafio. É muita coisa para pensar, né? Então, Muita! e é super difícil comunicar todo esse processo para o cliente. Sempre acontece, né? Eu ia falar que acontecia no passado, mas infelizmente a gente percebe que ainda acontece, que a gente explica todo o processo, tudo bonitinho, desenha lá em slides para ficar visualmente mais fácil. Passa um mês que o cliente faz perguntas assim que faz com que a gente, o cara não entendeu nada. É muita coisa para absorver de uma É vez. muita coisa para absorver. E aí ele questiona e tem que implementar a nova ideia, explicar para ele os porquês, aqui tem mais sinergia, aqui não. Eu fico imaginando o caos Porque que a é. maioria das vezes é a primeira vez que ele está passando por aquilo na vida Sim. dele. Então, não é uma crítica, não tem nenhuma. É apenas isso, sabe? E possivelmente foi falta de comunicação da nossa parte. É por isso que a gente está insistentemente tentando melhorar o como explica, como aborda. Mas é difícil, é um desafio, né? É um Entre o desafio. simples e o simplório, né? Tem uma calibragem ali que a Ixi, gente fica tentando o tempo sempre todo. ajustar o tempo E é todo. uma relação de extrema confiança. Precisa confiar. Via Porque de é regra, tudo, né? Eles põem tudo ali para via de vocês. regra é um negócio da vida do cliente, né? A maioria das vezes. Olha, eu espero muito chegar num nível para eu ser tua cliente. Tem tempo ainda, tem tempo. Tem Não, tem tempo. tempo. Cara, porque que. Mas segundo cenário, tá? Ah, sim. O segundo cenário, o outro não. O Os dois cenário de são, quem quer. os dois são bons. Os dois são bons, são É. só fases de vida diferentes. É, mas aqui no segundo momento. Porque aqui é o público mais velho. Não Acaba. necessariamente. É? Não necessariamente. A gente, cada vez mais, eu tenho clientes que estão lá numa empresa tocando há 15, 20 anos e ele quer mudar mesmo. O cara quer fazer outra coisa e o cara é jovem.
O cara é jovem, quer fazer outra coisa. Quer Ou empreender em simplesmente outro você não isso, negócio fala, também. cara, o meu negócio, quando eu comecei, ele tinha um perfil de margem, ele tinha um ambiente competitivo, hoje o ambiente competitivo mudou, e eu entendo que é mais adequado para mim, patrimonialmente, vender meu negócio. Então, tem esse racional também, vender enquanto a empresa está na melhor condição possível. Nossa, eu tô encantada, porque na minha cabeça, o teu trabalho, de verdade, era quando a pessoa às vezes já tinha um possível comprador em mente, mas não que ela não estivesse se preparando para algo futuro ou analisando, eu não imaginava que era assim. É, o ideal, né, é o empresário pensar o M&A não como algo oportunístico, que de repente pintou alguém É interessado, assim, né? aham. Mas ele pensar como uma estratégia para o negócio dele. Ou seja, ele começar a olhar para o M&A como uma estratégia, deixar a empresa dele preparada e Para a se ele vai oportunidade virar uma vier. chave, se ele vai vender ou não, o momento é outra história. Ou seja, se ele trata disso de forma estratégica, ele deixa a empresa preparada, ele olha para o mercado e para a própria empresa pensando nisso, o M&A ele passa a ser uma opcionalidade, não uma mera oportunidade ou uma necessidade. Só que aí quando vier a oportunidade, ele já tem todos os fatos, ele está pronto para aquilo, para tomar a melhor decisão, né? Inclusive, negocialmente, ele fica muito melhor. Nossa, e é verdade, porque tem a arma entre aspas, ele está E você sabe qual é a embasado, né? pior situação, a pior armadilha para o empresário? Quando ele é abordado por um potencial comprador. Porque quando ele é abordado, existe não é um conceito antigo, né? Ele fala, bom, se eu fui abordado, eu estou valendo muito. É. Então eu Aham. posso negociar mais. Só que existe uma pegadinha aí. Quando ele é abordado, ele entra numa negociação sem, dessa forma muito cega, e talvez ele não perceba que o outro lado tem certeza que ele está sozinho na mesa. E isso vai custar em algum momento. Ao passo que, se o empresário se preparou e ele sabe lidar com isso, ele precisa ter outras opções na mesa quando chega na etapa negocial. E isso representa dinheiro na mesa. Caramba, olha só, é muito Então, mais essa coisa profundo. de eu ser abordado é algo legal, O definitivamente ego sim. vai lá em cima. E principalmente com o ego, e é onde a gente acaba conduzindo para a armadilha. Sim. Só que existe essa pequena armadilha que ela pode custar dinheiro. Não é que isso vai Caramba. inviabilizar negócio, nada disso, mas vale dinheiro isso. Então, em muitos casos são alguns milhões que podem ficar na mesa. Sim. Como é que o empresário sabe que ele tá no timing, sabe? Que é a hora dele começar a olhar para isso, que é a hora dele te procurar, é a hora dele começar a pensar em organizar a casa para um possível M&A. Como que ele sabe que é a hora? Que tamanho que ele tem que estar? Tá? A gente poderia dividir essa resposta em diferentes, dizer assim, de níveis de maturidade. Eu vou começar pelo mais básico. Olha, de repente eu estou diante de um setor que ficou super competitivo e é melhor eu vender agora, antes que minha empresa perca valor. Ou então, meu setor, neste momento, tem um ou outro consolidador que está proporcionando oportunidade ali de liquidez. Então, eu estou movido pelo medo ou pela oportunidade. Esse é o primeiro nível, o nível mais simples, Tá. vamos assim dizer, que é o que mais acontece, mais a gente vê. Só que tem um outro patamar que ele está muito mais vinculado à estratégia do empresário para o negócio dele para o futuro. Qual que é o melhor momento? No momento em que ele está no melhor valor possível do negócio dele e que aquele negócio chegou num determinado valor, que dali para frente talvez não seja tão fácil de aumentar tanto o valor. Ou ele não esteja disposto a colocar tanta energia. Você consegue. Vamos fazer um exemplo fictício? Vamos lá. Só para deixar palpável para o pessoal. Vamos trazer uma empresa X aqui. Vou dar um exemplo de. A gente já teve alguns exemplos de franqueadoras. Pode Vamos dar ser. Então franqueadora. temos uma franqueadora aqui, tá? Franqueadora. Vamos imaginar o seguinte: o grau de energia, né, para você sair da unidade 0 para 100 é 1, Tipo, sem franquias. 100 Tá. franquias. Para você sair
da número 100 para 200 é outra. Só que chega uma hora que, dependendo do teu negócio, será que vai caber no Brasil, né, 200 unidades? Será que vai caber 250? Será que vai caber 260? Então, pode ser que o teu negócio chegue num limite de crescimento que, a partir daquele patamar, você não tem mais tanto potencial de crescimento para frente. Ou então, as unidades adicionais que você vai ter, elas não são de tão boa qualidade, ela vai ter menos rentabilidade. Ou seja, o valor adicional de cada unidade ele vai ser gradativamente menor. Tem lá para os estudantes, né, de economia, tem as leis dos rendimentos decrescentes. Né? Cada vez vai render menos ali, vai ser menos interessante as unidades adicionais. Ou seja, de 0 a 100 tem uma curva. Tem uma curva de... Só que do 100 para 200, por exemplo, essa curva ela não é no mesmo ritmo, às vezes é pingado. Então pode ser que neste ponto seja o ponto ótimo ali de você pensar em sair. Agora, o que eu estou falando aqui, né, é uma relação, é um racional totalmente matemático. Né? Na prática, né, tem uma série de outras variáveis. Mas essa é uma boa forma de se ver. Tá? É muito comum, eu percebo em alguns empresários que esquecem, muitas vezes, que não é tão fácil crescer, dobrar o negócio dele. Mas Evandro, eu estou crescendo 30% ao ano. Tá bom, mas você chegou em 100 milhões, 30%, para o próximo ano é 30 milhões que você vai adicionar. Dá para fazer isso? Não, pensando bem, não sei se tem todo esse mercado. Talvez 110, depois 110 vira 115, ou seja, o rendimento continua crescendo, mas ele é decrescente. Então, uma forma estratégica de se pensar nisso é que chega um momento que o teu nível de esforço ele tem que ser muito maior. E a questão é, você está disposto ou não? Legal. Você está querendo ou não? E economicamente isso vale a pena ou não? Legal. Isso é uma forma de se ver. E tem alguma média, dados, estatísticas, não sei, de fases da empresa, por exemplo? Vamos pegar essa franqueadora que fez 100 franquias em 5 anos, sei lá, 3 anos, não sei. Tem algum, como que eu posso dizer? Geralmente, né, X anos de empresa que dá essa estagnada. E que aí depois a guinada fica um pouco mais difícil. Não existe um número mágico assim Tá. para todos os setores, né? Por exemplo, no caso das franquias, mesmo no mundo das franquias, a depender do modelo de negócio, tem um número ótimo ali, né? Então, olha, tem determinados modelos de negócio que é a partir da unidade número 50 que aquela franqueadora vai conseguir ter uma geração maior de caixa. Tem outros não, que é a partir do 100, a partir do 80, né? Então, Depende do negócio. depende muito do modelo de negócio. Tá. Nossa, cara, muito legal. Você já fez, agora eu vou puxar para o meu lado, né? Você já fez algum processo de M&A de alguma empresa de serviço, de educação? De educação, a gente nunca concluiu um negócio de educação. A gente já teve projetos em que a gente trabalhou que inclusive, estou me recordando de um aqui que a gente sugeriu que o cliente não fazia. Justamente, esse é um bom ponto. Justamente porque este empresário ele estava numa crescente, ou seja, o valuation dele ia ficar cada vez melhor, mas isso numa perspectiva técnica, quantitativa. Mas tem mais. Ele estava ficando único na praça onde ele atua. Porque naquela praça onde ele atua, muitas outras empresas do ramo dele tinham sido vendidas. Ele é a única que ainda tinha uma característica. Que legal. Dos sócios fundadores. É um cara único. E por que ele queria vender? Eu acho que ele tinha uma certa curiosidade sobre o que poderia ser uma operação. Talvez um pouco de medo sobre o que estava acontecendo no mercado, uma consolidação, mas felizmente deu tudo certo para ele. Clareou para ele. Hoje a empresa, assim, olhando por fora, assim, está muito melhor do que hoje. Legal. Então eu acho que fez bem não fazer nada. Ó, gente, que aula, né? Eu tô sugando o máximo aqui do Evandro. Olhando de fora, você que super entende de negócio, que avalia as empresas e tal, o que você
faria, qual sugestão você me daria para alavancar a JK? Para realmente a JK se tornar um grande negócio. Eu quero assistir esse vídeo na posteridade. Olha, no final das contas, Jennifer, eu acho que é dar sequência no que você já está fazendo, né, que é criar uma marca, um branding super legal, pelo menos na minha opinião. Eu gosto Ai, pra que caramba bom, do bom. branding. O produto continuar sendo de qualidade, eu falo isso como consumidor, Tá, né? show. Mas continuar construindo um negócio que não dependa de você. Porque um negócio que dependa único e exclusivamente de você vai sofrer um pouco com o quão vendável é ou não. Total. No final das contas, é você construir um negócio que vai ficar tão legal que você não vai querer vender. Só que quando você chegar nesse ponto, quando o empresário chega nesse ponto, é o melhor momento para ele. Talvez ele tenha a melhor condição negocial, tenha o melhor valor. E aí, vender ou não é apenas uma mera opcionalidade que ele vai ter. Então, não Sensacional. deixe de uma forma que não dependa de você e todo o resto mantenha constante. Qualidade, time bom. Adorei. Cara, adorei. Tem. Qual que foi a principal virada de chave que você falou como consumidor, né? Mas qual que foi a principal virada de chave que o método JK proporcionou para o Evandro? A principal foi talvez a primeira lição, logo no começo. Que eu fui primeiro, né? Eu fui primeiro da turma que Você foi o resolveu ir lá. primeiro. E foi super difícil, porque se provocou, né? Pô, Evandro, simplifica um pouco, né? Tenta trazer a essência daquilo que você quer fazer. Putz, na hora que bateu, nossa, como tentar extrair a essência do que precisa ser dito para poder, na sequência, comunicar. E eu passei a ter isso como um norte, assim, sabe aquela chavinha, aquela ferramentinha na cabeça? Qual que é a essência para depois eu comunicar? Que é a história que eu comentei agora há pouco, de ontem, de uma apresentação que levou 10 minutos, poderia ter sido de 2. Eu acho que é mais difícil você condensar em 2 do que falar 10 minutos. Total. Para isso você tem que ter gasto tempo, ter entendido qual é a essência. Então, Total. assim, esse gatilho, né, de extrair a essência para depois comunicar tem sido uma ferramenta, um mindset meu no meu dia a dia. Que legal. Eu falo, se você me der uma palestra de 2 horas, tenho 2 horas para palestrar. Eu monto em um dia. Palestra de 1 hora, eu monto ali em 3 dias, 2 dias. Palestra de meia hora, palestra de meia hora talvez. Oh, Jesus. Acho que é a Renata. Palestra de meia hora, talvez eu monte em uma semana. Se me der 15 minutos, demora um pouco É mais. muito mais Se você difícil. me der 5 minutos para falar algo que tem que ser impactante, é um mês ali. Eu faço isso com o meu time também. Eu tenho feito isso consistentemente com eles. Falo, gente, uma apresentação de 80 slides, tá legal, beleza, valeu o esforço, mas ela é muito mais fácil do que fazer uma de 20. Exato. Uma abordagem, né, uma explicação para o nosso Sim, cliente, a mesma coisa, segue o mesmo racional. sim, total. Esse é um desafio, mas é só ficar com isso em mente e tocar o barco. Total. Gente, eu adorei o bate-papo, tá? De verdade. Eu gostei muito desse assunto. Por mim, continuaria perguntando mais, aprofundando. Mas pra gente finalizar, eu tenho um quadro que chama Momento J Caos, que é um caos na tua comunicação. Um mico que você pagou, pode ser na infância, na adolescência, recente, ou um trauma, qualquer coisa. Foi um caos na tua comunicação. Ah, eu tenho vários. Muito bom. Eu tenho vários. Mas eu tive uma situação, foi no contexto de uma operação de M&A. Nosso cliente era uma empresa brasileira, a outra parte era uma empresa estrangeira. Eram times enormes, né, de lado a lado, né. Do meu lado tinha mais 2 pessoas da minha equipe, tinha os acionistas, né, do meu cliente, os advogados do meu cliente. Do outro lado eram 2 escritórios de advocacia, um brasileiro e um gringo. Tinha os advisors, ou seja, era uma mesa que passava de 20 pessoas, aquelas Nossa. mesonas grandes. Sim. E eu estava liderando a operação e fui eu dar o start naquela reunião, que era o início das reuniões de discussão de contratos. Tá. Né? Então eu só fui dar o start para passar a bola para o advogado, né? Que ia ser o protagonista ali daquela nova etapa. Né? E eu comecei, falei o primeiro minuto e me deu um branco. Assim, me deu um Adoro. branco completo. Eu congelei, né? Diante de 20 pessoas olhando para mim.
algumas delas é a primeira vez que eu via na minha vida, né? E aí eu tive a sorte, eu acho que foi sorte, sabe? De reagir da seguinte forma. Eu falei, tudo isso em inglês, Pra piorar. para piorar em inglês. Aí eu falei em português. Falei, pessoal, eu tive um branco. Eu esqueci completamente a minha linha de raciocínio. Eu pedi até que alguém traduza, porque eu não sei falar que eu tive um branco em inglês. O pessoal deu risada, foi super engraçado. Aí levantei, tomei um café, depois voltei em meio a risadas ali. Foi divertido, mas foi um sufoco. Eu tive um branco. Eu tive um branco que eu esqueci completamente ali. O pessoal achou engraçado Ai, que bom. e foi uma sorte que deu para reagir daquela Ai, que forma, legal. que não foi pensado. Que legal. Tem algum pra gente... Agora eu prometo que a gente vai finalizar, que por mim a gente continua, né? Você me dê esse livro, eu vou ler. Eu juro pra você, eu começo hoje. Eu vou cobrar, hein? Não, eu começo hoje. Eu, assim, tô mergulhando nesses temas. Mas tem algum livro que você indica pro pessoal que tem a ver com tudo que a gente conversou aqui hoje, quem quiser se aprofundar, entender um pouquinho mais? Eu gosto muito dos livros de negócio. Os livros do Jim Collins são muito legais. Eles são Adoro. livros antigos, mas assim, eles continuam sendo Atuais. muito atuais. Assim, particularmente eu gosto bastante. Tem um livro em especial, a gente falou um pouco de estratégia, de M&A, que eu li alguns anos atrás. E ele moldou muito a forma como eu penso a estratégia Tá. de negócios, como eu penso a estratégia até de algumas operações de M&A. Ele tem uma cara um pouco mais técnica, tá? Tá. Ele chama Dominando o Ciclo de Mercado, ou Mastering the Market Cycle. Tem na versão português mesmo. Já tem, se eu não me engano, ele tem na versão em português. Tenho quase certeza que ele tem. Dominando os ciclos de Howard mercado. Marks. Que ele fala, né, justamente dos ciclos de mercado, ele compara com o pêndulo, né? Que o pêndulo está sempre fluindo de lado a lado, ele nunca vai ficar parado muito tempo de um lado só e nem nunca do outro, ele vai estar sempre ciclando. Quando a gente pensa os ciclos de mercado, alguns ciclos de mercado eles são mais longos, outros são mais curtos. Só que se você está planejando o teu negócio ou uma operação de M&A, é importante você pensar no teu negócio, mas em que momento do ciclo você está. A gente nunca vai adivinhar perfeitamente quando os ciclos começam, mudam, etc. E tal. Mas você tem indícios. Né? Vou dar um exemplo para você. Tá? Um exemplo que está no nosso dia a dia de consumidor, etc. O preço da carne. Tem momentos que o preço da carne sobe e tem momentos que desce. Porque o ciclo do gado ele é um ciclo octanual, de aproximadamente 8 anos. Né? Que você tem uma oferta muito grande de carne, depois você tem uma oferta muito menor. Isso acontece tem um período que mata-se muito as vacas, né? Aumenta a oferta, aí depois de um tempo, por ter matado as vacas, tem menos bezerro, por ter menos bezerro, tem menos oferta, e assim a oferta e a demanda ela vai alterando. Então, se isso é um ciclo que historicamente durou aproximadamente 8 anos, você já tem um sinal ali. Você não sabe perfeitamente quando vai começar, quando terminar, se é 7 ou se é 8, ou se é 9 ou se é 6, mas você tem um indicador. E quando a gente está pensando em estratégia de negócio, ter isso em mente é muito útil. Cara, que Me legal. foi muito útil. Tem sido pra caramba. Dica de leitura, hein, pessoal? E eu vou lendo isso aqui e vou postando, compartilhando no Instagram. Esse é um livro mais gostoso de ler. Menos técnico. Menos técnico. Mas maravilhoso. Hoje de tarde eu começo já a ler. Evandro, eu quero te agradecer. Pra mim foi uma aula. Eu imagino pra galera que assistiu, mas pra mim, isso aqui foi uma consulta, tá? Uma consultoria que você me deu. Eu adorei, eu sempre gosto de conversar com você. Você é um cara super inteligente. Obrigada por contribuir. Eu que agradeço. Prazer. Foi super legal, né? Sempre. Super legal. Ele volta, hein? Eu vou trazer ele de volta porque o assunto tava assim, ó. Minha cabeça vai sair daqui fervendo. Muito obrigada e obrigada a vocês que nos acompanharam. Já curte aqui se você gostou. Não, eu tenho certeza que você gostou. Então você curte aqui e compartilha com seus amigos empreendedores, com seus amigos empresários que precisam consumir esse conteúdo. Um beijo e até a próxima.